Olá! Se você chegou agora, talvez não me conheça. Eu sou a Roberta e eu ajudo professores de inglês a serem mais confiantes e preparadas para trabalhar com crianças de 3 a 7 anos de idade. Eu morei fora muitos anos, uns 18 no total, e eu voltei recentemente para o Brasil. Uma das perguntas que eu mais recebo é como foi estudar e trabalhar na Europa. Aí, esse vídeo é para contar para você como foi estudar na Inglaterra e trabalhar na Espanha como professora de inglês. Mas antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e clicar nesse sininho aí para eu te mandar os vídeos que a gente produz aqui toda semana com muito carinho. Ah, se puder dar um like também, vou agradecer. Veja bem, eu entrei na faculdade de Letras Espanhol em 97, na Universidade Estadual da minha cidade, aqui em Minas. Eu estava super empolgada, né? Era a segunda turma do curso e como eu queria falar espanhol e inglês e eu achava que poderia aprender inglês sozinha, eu optei por espanhol. Turma ótima, mas a biblioteca tinha praticamente nada na área ainda. E a internet não era o que é hoje, né? Nem de longe. Eu comprava livros caríssimos que demoravam semanas para chegar. Mas estava apaixonada pela vida acadêmica, me sentindo pronta para a idade adulta com os meus 18 aninhos. Eu já dava aulas de reforço escolar. Eu vendia sanduíche natural na academia de ginástica dos meus pais e sonhava em morar no exterior. Em 99, o meu namorado da época decidiu ir para Londres. Eu dei o maior apoio, mas para minha surpresa, pouco antes da partida, ele me pediu em noivado. Antes do final de 99, lá estava eu. Londres era um mar de oportunidades e eu pulei de cabeça. Então, estava eu lá, uma mineira em Londres. Tinha trancado minha faculdade e com a libra caríssima, eu já cheguei trabalhando de garçonete, de faxineira, de manicure, acordando às 5 todo dia, estudando inglês, seguindo a vida com muito entusiasmo e uma energia que até hoje me admira. Assim que eu tirei o B2, né, na época o First Certificate, eu me candidatei a uma vaga no bacharelado de literatura espanhola e latino-americana na Birkbeck College, que é uma faculdade da University of London. Para minha surpresa, eles me aceitaram. E aí eu tive acesso a uma gama de recursos que, sinceramente, nem nos meus sonhos eu teria. Eu frequentava a Senate House, que é uma das maiores bibliotecas da Inglaterra, com mais de 2 milhões de títulos. E também a biblioteca da Birkbeck, que era tão clara, tão maravilhosa, umas mesas enormes, um silêncio, funcionários tão simpáticos, que eu praticamente acampava lá todos os dias. Então, nesse ponto, por mais que a gente escute, mas não pode nem comparar Brasil com Inglaterra, não tem como não comparar a disponibilidade de recursos. Eu tinha professores que eram os autores dos artigos e dos livros dos assuntos que eles ensinavam. Isso me dava a confiança de que eu estava recebendo o que havia de mais recente naquele campo de pesquisa. Nem sempre eu tinha tempo ou energia para aproveitar tudo o que eles ofereciam. O curso era à noite, eu trabalhava o dia todo, mas ali eu sentia que dependia somente de mim ser uma profissional de excelência. Isso é libertador. Nessa época, eu comecei a dar aulas de inglês como voluntária na Casa da América Latina, que era uma instituição sem fins lucrativos para apoiar latino-americanos recém-chegados. Eu acho que essa experiência foi uma das mais gratificantes e mais reveladoras da minha carreira. Eles eram tão gratos que eu abria mão das minhas manhãs de sábado sem o menor problema para dar essas aulas. E eu aprendi muito sobre diferenciação pedagógica, pois eles eram alunos de níveis bem diferentes na mesma turma. Eu fiz até um vídeo sobre diferenciação pedagógica, depois você assiste, tá? Quando eu decidi fazer o CELTA, o curso da Cambridge para professores, depois de concluída a faculdade, eu escolhi uma escola bem no centro da cidade e fiquei meio triste com o espaço físico. A gente passava horas bem bolados ali, sabe? Estudando igual louco. Quem fez essa qualificação no modo intensivo sabe do que eu estou falando. Os aluguéis em Londres são exorbitantes, pelo menos eram. Imagino que sejam ainda. Então, para estudar no centro, a gente precisa pagar o preço. Mas eu tive ótimos professores. A melhor, inclusive, uma russa. Ela tinha um sotaque bem característico e foi uma das pessoas que cristalizou na minha mente
a importância do planejamento bem feito para uma boa aula. Em Londres, eu também me formei em pedagogia montessoriana. Ali, apesar da escola ser do lado da Oxford Street, um dos pontos mais disputados de Londres, o espaço físico era incrível. Essa época, eu já trabalhava em uma escola montessoriana. Estava completamente apaixonada pelo método. Mas as minhas professoras, 2 delas eram italianas, foram essenciais na minha trajetória. Eu devo a elas não só a indicação para fazer estágio em uma das escolas montessorianas mais disputadas da cidade, onde eu presenciei momentos que confirmaram tudo o que eu estava lendo nos livros de Montessori. Bom, ali eu tive convicção de que com um ambiente com adulto preparados, toda criança aprende o que precisa para ser minimamente autônoma e feliz. Mas também eu percebi que ser um adulto preparado vai muito além de saber o que a criança precisa. Você precisa se conhecer bem, se aceitar, ser leve. Nessa busca eu sigo até hoje. Nesse meio tempo, eu fiz uma pós em terceiro setor. Lembra que eu trabalhei em uma ONG? E outra em organização de eventos. Eu também cantava em casamentos e festivais e queria entender como seria organizar esses eventos. Eu conto isso para você só para que você tenha uma ideia da gama de oportunidades que a cidade oferecia na época. Nenhum desses cursos foi gratuito, mas todos foram acessíveis. E finalmente, quando já estava decidida a voltar para o Brasil, eu fui aceita para fazer um mestrado em TESOL, Teaching English for Speakers of Other Languages, mais 2 anos de acampamento na biblioteca e eu fechei mais um ciclo. Eu voltei para o Brasil em 2013. Trabalhei em algumas escolas de idiomas e colégios, tive meu próprio projeto combinando inglês e Montessori com Very Young Learners, numa escola infantil, mas eu senti que eu trabalhava muitíssimo por um retorno financeiro que não pagava todos os anos, todas as libras dedicadas à minha educação. Já muito bem acompanhada do meu atual marido e parceiro no projeto, nós fomos para a Espanha tentar a vida. E aqui, como eu prometi no início do vídeo, eu vou contar um pouco de como foi trabalhar como professora de inglês na Espanha. Antes mesmo de me mudar para a Espanha, me ofereceram um contrato numa escola, uma das cidades mais lindas que eu já conheci, que se chama San Sebastián. Eu bati o olho nas fotos e eu disse, é aí que eu quero morar. Eu me candidatei para essa vaga de teacher e eles me contactaram no mesmo dia. Eu achei aquilo tão incrível que eu pensei, bom sinal, isso é um ótimo começo. E lá fomos nós, né, Marcelo? Eu vou falar aqui valores, mas lembre-se que esse é um relato pessoal, tá? Sem intenção nenhuma de generalizar ou servir de indicador, mas que pode sim ser útil como mais uma fonte de informação para quem pensa em trabalhar como professor de inglês na Espanha. Então, outra coisa a se considerar é que eu tenho passaporte britânico, que na época ainda me abria as portas para todos os países da União Europeia. Pois bem, me ofereceram o que líquido, depois de tirar impostos e tal, dava 14 euros por hora. Em reais, isso daria 5 vezes mais agora, o que hoje seria ótimo para quem manda dinheiro para o Brasil, por exemplo. Mas no meu caso, que vivia lá pagando aluguel e vivendo cada dia, era como quando eu morava no Brasil mesmo. Dava para as necessidades básicas, com o mínimo de conforto, trabalhando 8 horas por dia, no mínimo. Nada espetacular, né? Bom, meus outros colegas, inclusive, dividiam casa, pois ficava inviável alugar um apartamento só para você. O trabalho era tão duro quanto em qualquer outra escola também. A maior vantagem ali, naquela escola em particular, ao meu ver, é que cada teacher tinha a sua sala. Isso era ótimo, não tinha aquela trabalheira de mudar, pega material, apaga quadro, liga, desliga o computador. Era como ter a minha própria salinha. E eu pude fazer os meus murais com as crianças e aquilo tudo que a gente adora. Mas as salas eram pequenas. A minha era maior, por eu ter os Very Young Learners, mas ainda assim eram uns 9 metros quadrados. Bom, meu marido recebeu uma proposta irrecusável em Madrid. Nos despedimos de San Sebastián e lá fomos nós. E adivinha
quanto pagavam na escola de inglês mais famosa da capital e internacionalmente conhecida também, o mesmo da escola de San Sebastián. Em uma escola menor, onde eu trabalhei desde quando eu cheguei em Madrid, eu recebia consideravelmente mais, eram 20 euros brutos por hora. Eu preparava material para os pequenos, eu trabalhei com muito gosto ali. A dona da escola também era teacher, daí ela valorizava mais o nosso trabalho. Mas ainda assim, a não ser que eu morasse fora de Madrid e passasse horas para vir para o trabalho, o dinheiro dava para o básico. Nós tínhamos conforto, mas era graças ao salário do meu marido, que trabalhava como desenvolvedor de sistemas. E a diferença de valor-hora é tão absurda que eu nem quero mencionar, pois deixa óbvio que a nossa profissão está subvalorizada em quase todo lugar, na minha opinião. Como autônoma, pois eu me tornei autônoma na Espanha, pois comecei com alunos particulares, a vantagem é que você abre as suas possibilidades de trabalho. Como ter uma MEI aqui no Brasil. Como eu comecei a treinar professores do Brasil e fiquei apaixonada pela experiência, nós decidimos voltar para cá, onde eu posso trabalhar com o que eu amo. Meu marido me convenceu a me dedicar unicamente ao treinamento de professores. Nós abrimos nossa empresa, ele agora se dedica unicamente ao nosso projeto e aqui estamos. E talvez você ache que eu esteja reclamando de barriga cheia, né? Eu sei que aqui no Brasil tem professores que recebem R$13 por hora, pois que fique claro que eu não estou reclamando. Eu escolhi essa profissão sabendo das limitações na época. Acontece que hoje em dia, com banda larga, produtos digitais, redes sociais para divulgar o seu trabalho e a crescente demanda por aulas de inglês para todas as idades, mais cedo do que nunca, a gente precisa se lembrar, são tão poucas as pessoas que podem oferecer esse serviço que a gente precisa se valorizar. Eu também sei de teachers que cobram 100, 120, até 200 por hora. E o seu preço é você quem faz, aqui ou na Espanha. Se você quer ser competitivo, você cobra um. Se você quer ser diferenciado, você cobra outro. Se você quer um salário caindo na conta, você trabalha para uma escola. Se você está disposto a arriscar ganhar mais, você dá aulas particulares. O importante é encontrar o que funciona para você e, principalmente, abrir a mente para todas essas possibilidades que a internet trouxe para a nossa classe. Esteja você onde estiver. E é isso. Eu espero que tenha curtido esse vídeo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo.